O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o programa Desculpe o Transtorno comigo, Christian Dunker, que é psicanalista, youtuber, escritor. Você já sabe como funciona, você manda a sua loucura, a sua obsessão, a sua mania, o seu toque, o seu estresse, o seu nervo. A sua conexão lunática. A sua conexão lunática pra gente, talvez a gente leia aqui o seu e-mail. Lembrando que o Christian não é o seu psicanalista, não vai dar diagnóstico, a gente está aqui... A gente está numa encenação, você é a paciente perfeita, você consegue trazer todos os problemas, sintomas e complexos. Muito bom. Então você é a nossa meta-paciente. Eu sou a atriz. A atriz vai interpretar. Representa o sofrimento das pessoas. Muito bom. Lembrando que esse programa é quinzenal, você assiste lá no meu YouTube ou no Spotify. Então você se inscreve para estar sempre informado quando tem programa novo. Então vamos ao e-mail do dia, que é: posso ser assexual sem isso ser um problema? Oi, Tati Dunker, sou fã de vocês, resolvi escrever para compartilhar uma questão que me acompanha há muito tempo. Fiz análise durante quase 3 anos, mas nunca tive coragem de contar todas as minhas questões. Uma delas é justamente essa: eu não gosto de sexo. Ou pelo menos acho que não gosto. Meu analista era homem, jovem, super bem recomendado. Mas, para ser sincera, eu achava ele muito bonito para conseguir falar de certas coisas. Por exemplo, o sexo. Eu amo que ela sexualiza o analista, mas não gosta de sexo. Minha tia, que também é analista, sempre me dizia: Ellie, que é o nome dela, você precisa contar isso, inclusive que o fato de achar ele bonito te trava, isso é material para análise. Mas eu nunca consegui. No fim, por divergência de agenda, nossa análise não pôde continuar. Parece aqueles famosos, né, que não conseguem namorar porque a agenda dos dois. E desde então nunca mais procurei outro profissional. Ficou fiel ao analista. Moro no interior de Minas Gerais, na zona da mata. Nasci aqui e boa parte da minha família mora no Rio de Janeiro. Tenho uma enorme dificuldade em encontrar alguém que atenda por valores sociais. Já tentei mandar mensagens para alguns analistas pelas redes sociais, mas nunca consegui resposta, e isso me desanimou ainda mais. Acho que ela está falando que ela precisaria de um analista que não cobrasse muito caro, né? Ou que fosse online, né? O ponto é, não gosto quando comentam sobre sexo comigo. Nem de ver cenas em filmes ou séries, sempre pulo esses minutos. Isso me dá uma indignação difícil de explicar. E essa indignação não é com a cena em si, mas com o fato de as pessoas gostarem tanto daquilo. Eu realmente não entendo essa fascinação. Comecei minha vida sexual cedo, aos 14 e 15 anos, transei bastante com meus namorados, mas nunca foi algo natural ou instintivo. Para mim, sempre foi uma escolha racional, nunca um impulso, e depois ficava me sentindo suja, envergonhada. Estranho é que minha família nunca foi conservadora nesse assunto, sempre houve liberdade para falar de tudo. Desde que tive essa percepção, nunca mais me relacionei com ninguém. Só de pensar já me sinto estranha. Ao mesmo tempo, gosto de romantismo, da companhia, da conversa, da troca. Só não consigo incluir o sexo nisso e fico pensando, quando isso é um problema? Será que é um problema mesmo ou pode ser apenas uma orientação? Algo como a assexualidade. Obrigada por esse espaço, espero que minha história possa render reflexões. Então a pergunta dela é: posso ser assexual sem isso ser um problema? Eu acho que essa é uma pergunta relativamente simples, claro que sim, né? A questão toda é o que a gente está entendendo por assexual. É que quando ela fala que se sentia suja e que ver na televisão incomoda, traz angústia, acho que o problema é mais isso do que... Isso é um sinal que é uma hipótese que a gente levanta quando tem uma apresentação clínica como essa, e que ela mesma levanta, né? Quando ela diz, eu acho que eu não gosto. Ela tem uma dúvida razoável. Porque o que ela está chamando de sexual? É coito? Penetração? Genital? Muitas pessoas ainda hoje têm esse entendimento de que o sexo é isso, né? A psicanálise, ela tem uma dimensão assim subversiva, porque ela vai dizer, isso pode ser parte da sexualidade, mas isso de forma alguma resume a sexualidade de uma pessoa,
Ou seja, sexualidade é o campo genérico, ampliado dos prazeres. Oralidade, prazer. Analidade, prazer. Toque, prazer. Respiração, prazer. Muitas formas de prazer. Se a pessoa diz, olha, eu não tenho prazer com nada, aí você tem um problema. Aí seria uma assexualidade no sentido psicanalítico do termo. Eu ia dizer, puxa, é muito raro, a gente não conhece muitos casos, não me lembro de nenhum, em que uma pessoa dissesse assim, olha, eu não tenho prazer com nada na vida. Não gosto de carinho, não gosto de beijo, não gosto do convívio com o outro. Isso. E daí você teria que evoluir para um segundo tipo de prazer que a gente chama de satisfação. Então também não gosto de literatura, não gosto de cinema, não gosto de arte, não gosto de música. Ou seja, todas essas formas de prazeres, vamos chamar assim, simbólicas, né? Também estão fora do que a pessoa está chamando de sexualidade. E eu acho que está ficando claro que essa pessoa tem uma sexualidade. Né? Sim. Ela tem uma questão com o encontro, talvez, genital, ela não entrou muito em detalhes. Talvez traumático, aos 14 anos, não estava preparada, muito nova. Não parece, parece uma outra coisa. Eu só gostaria de dizer, olha, tem um plano dos prazeres, sexualidade. Tem o plano das satisfações, sexualidade. E tem o plano do gozo, que é difícil da gente transmitir, mas ele basicamente envolve o seguinte: por que que o nosso prazer aumenta com o prazer do outro? Por que que quando a gente está transando, a gente assim se pergunta, está sendo bom para você? E quando eu vejo que está sendo bom para você, isso se torna melhor ainda para mim. Né? Ou seja, esse entrecruzamento, o fato de que os prazeres não estão fechados dentro de um indivíduo, de que as nossas satisfações, elas envolvem uma circulação extracorpórea. Ou seja, é o corpo do outro, é o que o outro está dizendo. E dá tesão assistir um filme com pessoas transando também. Por exemplo, né? Que é justamente o que ela não aguenta, ela tira. Isso. Devia ser, se a gente vai considerar assim, que nem todo mundo tem que ter prazer com as mesmas coisas. Né? Qual é a atitude oposta do prazer? Indiferença. Estou vendo um filme pornográfico, tanto faz. Mas não nojo, não é indignação, não é aquilo mexe comigo. Ou seja, essa reação esse incômodo é que levanta uma lebre de que... Você sabe que lendo, eu lembrei da época que eu não conseguia comer, que eu já falei algumas vezes aqui no programa, que eu tinha uma certa fobia à comida, e junto com isso... que muitas vezes é uma fobia ao prazer que a comida dá. Exatamente o que eu ia falar agora. E quando eu via pessoas comendo com muito prazer, eu ficava indignada. É exatamente o que ela... Eu não esqueço uma cena, eu muito magra, assim, 42, 43 quilos, não conseguia comer. E fui num almoço de trabalho, eu já trabalhava, e uma mulher, ela não só ela comia, como ela tinha tanto prazer, que ela ia molhando coisas. É bem sexual a cena. Mas assim, tinha o prato dela, que ela estava comendo, mas tinha aquelas entradinhas que tinham pedido antes. Só que depois que chegou o prato das pessoas, as pessoas abandonaram as entradinhas e focaram em seus pratos. Ela não conseguia dar conta só do prato dela, então ela pegava, sei lá, uma cenoura do prato dela e continuava mergulhando naquelas coisas, e ela ficava falando... E ela ficava meio suja aqui. Eu falei, eu vou ter que ir embora para não bater nessa mulher. Era exatamente indignação. Porque eu comi lá, sabe, 3 pedaços de um frango grelhado que eu não conseguia comer. E era muito irritante. E quando isso passou e veio o tesão na comida para mim, foi uma coisa que eu falei, comer é maravilhoso. E nunca mais parei de comer. Engordei aí 15 quilos desde então. Mas, Tati, isso é importantíssimo e eu acho assim muito pouco tematizado no debate público, na cultura, porque isso é a gênese, pelo menos do ponto de vista psicológico, do preconceito. Esses aí, eles cheiram diferente. Esses aí, eles comem coisas que a gente não come. Esses aí, eles fazem, sabe, na cama, coisas que a gente não faz. Essas são sujas. Olha como a lógica do preconceito quase sempre aponta para esse nojo, desconforto, irritação com o gozo alheio. Sim. Com o prazer alheio, né? Que se transforma em gozo do ponto de vista do sujeito. Né? Veja quantas perseguições políticas a gente tem para minorias sexuais.
ou minorias no sentido de poder, né? Então, por que os regimes fascistas perseguem homossexuais, trans e companhia? Porque este gozo ele é sentido como uma ameaça ontológica. Ameaça à família, uma loucura, né? Ou seja, o que significa ameaça à família? A ameaça à forma como eu gozo, como eu aprendi a gozar e como eu acho que os outros têm que gozar também. Ou como eu não gozo, que provavelmente essas pessoas conservadoras dentro da família estão incomodadas por pensar que os outros estão gozando mais. Toda economia de gozo tem que ver com isso, né? Não só com o seu prazer, mas como você calcula a relação entre o seu prazer e a tua satisfação com os outros. Tipo, me separei, ele não pode estar mais feliz do que eu. Nossa, esse é um clássico das minhas amigas que se separam e ficam perseguindo. Entrou numa disputa louca de quem vai ficar... Mas o que é isso? É o cálculo neurótico do gozo, né? Você se proporcionalizar em relação ao outro. Gente que detesta carnaval, já ouviu falar? Sou eu. Não, mas detesta naquele sentido assim de não posso ver aquela gentarada. Então, eu acho que eu botei a fobia esquisitíssima de comida e já tive a sexo também, que demorei muito para perder virgindade, e botei no carnaval. Eu tenho uma conservadora dentro de mim horrorosa, que vem... Todos nós temos. Chama-se a nossa fantasia inconsciente, que é o que está, eu acho que aqui no caso... Mas a minha coisa com o carnaval não é as pessoas peladas, a minha coisa é... Por que ficar em pé tanto tempo? Se a gente fosse para a sua análise, aposto que a gente ia encontrar assim, é muita alegria. É muita alegria. Eles estão gozando demais. Exato. Eles estão felizes demais. Sim. E eu nem tanto, né? É, isso aí. E eu, assim, tô aqui na minha miséria neurótica, achando que lá é que é a festa. É isso. Lá nos ricos, lá nos carnavalescos, lá no futebol, enfim. Isso é uma estrutura, né, que causa muito dano para as pessoas, para a vida das pessoas. Sim. E aqui nesse caso, vamos dizer assim, causa um certo empobrecimento libidinal, né? Ou seja, na relação com o outro e atravessando a relação com o outro tem algo que podia ser mais prazeroso. E geralmente quando você está travado para um prazer, não significa que você está pondo tudo em outro, você está travado para vários. Pode ser, uma inibição geral. Era geral, quando eu não conseguia comer, eu não conseguia transar também. Era uma coisa de uma coisa meio purificada, assim, a comida pode me fazer mal, o sexo pode me causar DST, era uma coisa, né? Os prazeres estão interligados com os prazeres do outro, estão interligados com os nossos prazeres, com a nossa história de satisfações. E isso causa encrencas, né? Veja, a tese aqui básica é de que talvez se estivesse num tratamento, tem uma fantasia inconsciente. Tem uma fantasia onde ela, vamos dizer assim, tem a sua forma particular de criar a relação sexual. Pode ser com a língua, pode ser com os cabelos, pode ser com o olhar, pode ser, a gente não sabe, ela não deu dicas sobre isso. Nenhuma pista disso, Mas o que está acontecendo é que essa fantasia ela não está podendo vir, né, para o uso. Quando ela fala que as primeiras relações sexuais dela, ela estava ali de forma racional, eu já pensei, não conseguiu brincar, não conseguiu fantasiar. Isso. Agora vamos refrasear a pergunta dela. É normal uma pessoa que não sabe brincar, que não gosta de brincar? Só é triste para a vida da pessoa. Isso, exato. É um empobrecimento de felicidade, sim, de experiência. Brincar é legal, mas tem que ser o quê? A sua brincadeira, não pode ser a minha. O que está aparecendo é que essa pessoa não descobriu muito qual é a brincadeira dela. Será que tem uma cena fundante disso? Porque eu consigo lembrar de uma cena da minha infância, de minhas tias, minha avó, minha mãe, a parentada toda italiana conversando, e uma tia mais velha minha descobre que as pessoas fazem sexo oral e que algumas mulheres no sexo oral engolem. E a minha tia descobre isso com umas primas minhas. Ai, que nojo! Eu devia ter uns 10 anos e tava falando nisso na mesa. Falando nisso. Falando nisso. E aí uma prima minha bem mais velha falou, e tia, tem mulher que ainda engole. E ela vomitou muito, ela vomitou todo o jantar. E tivemos que abanar essa tia, e ela passou muito mal. E eu vi aquilo como uma cena que me marcou muito nessa questão do engolir, que mistura com a trava da comida e a trava do sexo, sabe? Eu tinha uns 10 anos. E olha só que interessante essa cena, porque ela ilustra muito bem essa conexão de um prazer oral com outro prazer,
né? Genital, no caso. E com uma que pra ela sacanagem, causou um porque não, curto-circuito. e que não era um sexo para procriar. Por que uma mulher engoliria, né? Na cabeça dela é uma coisa muito... É um sexo de brincar, não é um sexo de procriar. É uma coisa... É verdade, mas tem uma simetria com, assim como eu engulo a comida e isso é gostoso, alguém pode engolir aquilo e sentir que é gostoso. Opa, curto-circuito, não aceito isso. E eu fiquei olhando a minha tia vomitar e eu tinha 9, 10 anos. Por que eu tava nessa mesa com 9, 10 anos? Aí a minha família é maravilhosa, um beijo para ela. Olha o beijo. A resposta vem na mesma gramática. Mas não é só por isso que fiquei ali com questões alimentares na adolescência, e que depois na vida adulta tive um pouquinho também. Não é só isso, mas isso é uma cena que me marcou. Mas tem uma cena nesse caso que é assim, eu vou brincar, né? Explícita. Né? O que ela diz pra gente sobre como ela tratou essa matéria? Ela acha na lista gato. Então, mas será que bonito? Escolhe um analista jovem, bonito. Jovem. Será que isso, né, não é assim o contato com a emergência nela da coisa sexual? Claro. 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 O que ela fez com isso? Rompeu, falou divergência de agenda. Silenciou, interrompeu e disse depois eu toco nisso. Sim. Com o apoio, né, quer dizer, com a animação que a tia dá. Não, vai lá e fala sobre isso. Ela tem uma tia melhor do que a minha, que vomitou a noite inteira. Pois é, mas aqui tá um ótimo exemplo de como, assim, quando a gente tem, né, coisas recalcadas, não é só a força de vontade que conta, né? É algo que, vamos dizer assim, manda na pessoa. Quando ela diz sempre houve liberdade para falar de tudo, ela não dá muita pista disso, mas imaginando, conjecturando que de repente essa família é uma família muito livre para falar de sexo, isso também pode travar uma adolescente, né? Exato. Foucault foi genial nesse ponto. Ele disse, é tão repressivo não poder falar quanto ser obrigado a falar. Sim. Né? E às vezes a gente confunde um pouco a ideia de repressão social, no sentido de famílias conservadoras, famílias muito austeras, com isso vai dar em sexualidade reprimida. Pelo contrário, muitas vezes famílias conservadoras criam, né, como efeito, filhos devassos, luxuriosos. Sim. E famílias muito libidinais ou mais à vontade com isso podem causar justamente um recrudescimento do super-eu. Isso Freud escreveu num célebre prefácio a um outro psicanalista chamado Eichhorn, que trabalhava com crianças que tinham confronto com a lei, que eram assim insubmissas, e ele dizia, puxa, mas nesse caso a gente tem superegos muito violentos, né? Assim como em famílias onde o superego é mais brando, você cria nos filhos um sentido moral às vezes excessivo. Posso dar um conselho perigosíssimo para ela? Ai. Aí você pode falar, não, Tati, não pode falar isso. Tá bom, eu reprimo. Você reprime. Eu vou dar um conselho que é o seguinte, às vezes a pessoa acha que não gosta de sexo porque ela está tentando fazer o sexo que ela acha que os outros fazem. Boa! Olha lá, a fantasia do outro, o prazer do outro. Se de repente você tentar fazer o sexo que você quer, você talvez ache ele estranho. E aí você reprima por isso. Porque assim, hoje eu tô falando de mim, né? Eu demorei quase nunca acontece. Eu perdi a virgindade com 20 anos. Eu estava no último ano da faculdade e eu era famosa na classe, as pessoas falavam... Só você não. Só eu nunca tinha atrasado, tinha 19 para 20, né? Porque não me interessava o sexo que me contavam. Eu já tinha fetiche, eu já era esquisita. Então eu me apaixonei por um médico que era meu namorado. Mais velho, sim? Não, ele tinha minha idade, ele era residente, né? E ele morava dentro do hospital, porque ele não tinha grana, ele morava naquelas moradias de residente. A residência, né? E eu fiquei num tesão que eu ia perder a virgindade no hospital. Por quê? Porque eu sou louca. Não, porque você é hipocondríaca. Pois então, exatamente. Então, de repente, ela tem que fazer um sexo estranho. Ah, sim. Porque é isso que ela quer, só que ela não admite. Não, eu matizaria um pouco para o seguinte, está faltando diversidade. Está faltando diversão. Diversidade. Diversidade.
Eu falei, eu não vou transar sem tesão. E aí um dia eu fiquei com tesão. Falei, caramba, eu sou tão hipocondríaca, imagina que engraçado transar num hospital. Fiquei morrendo de tesão. E aí eu consegui. É uma ótima descrição de um trabalho. A gente fala muito em educação sexual, fala ou não fala de temas e tal, explica. E a gente fala muito pouco do trabalho de construção de fantasia. De historinha. De historinha. Então, é a literatura, é o cinema, é a tua capacidade de imaginação, que vai explorando o mundo, os outros, e construindo o seu brinquedo. Sim. Às vezes a amiga manda pra mim foto de homem bonito, pelado, sem camisa. Se não tem história, eu também sou assexuada. E olha que eu sou bem tarada, mas sem historinha, cria historinhas. Mas mesmo no tanquinho, tem uma historinha. Só que uma historinha que você acha meio boba. Por quê? Porque sua fantasia... ela é modelo 7.2 com floreados rococó e gótico. E outro tem uma historinha papai e mamãe. Entendi. Vamos casar e ser feliz. É isso. E ela tem que ir atrás da historinha dela. A minha vida sexual inteira, eu fui assexuada até os 20 anos, para desespero das minhas amigas. E a partir disso fiquei mais tarada que as minhas amigas, porque eu entendi que a minha vida sexual dependia de histórias, de diversão e de fantasia. Mas eu faria essa correção que estava no começo, né? Não diria que você era sexual. Não era, eu só não tinha aprendido. É que a sexualidade era pela tia que fala, pela história que lê, era um outro feitio. É isso, né? tinha que buscar ela. O sexo é muito, mas muito mais do que o coito. Né? Muito mais. Mas as pessoas ainda têm essa conexão muito, muito próxima. E o coito sem história é uma coisa realmente que você olha e fala, eu não quero ver isso agora. Parece, sei lá, fora de lugar. Sim, né? Sim. Me lembro de uma agora revelação do meu lado, de uma intervenção. Eu não vou contar todos os detalhes do contexto, mas que a minha analista fez em torno do seguinte: não, porque então tal pessoa compra um vibrador, arruma um dildo, por que ela não se vira, não sei lá, sozinha, né? E daí ela falou assim, mas pode ser até uma bengala, mas se não souber usar... Exatamente, caramba. Exatamente. É isso com a fantasia, né? É isso. Todo mundo tem a sua, mas se não souber usar... não serve pra nada. Muito bom. Até semana que vem, gente. Escreva para dotranstorno@gmail.com. Segue lá o programa no meu YouTube, escuta no Spotify, se inscreve e toca a sineta. Cuidado! Mas vai com cuidado, vai com história na sineta. O Desculpa ao Transtorno tem a apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker. Direção de Lucas Bulli. Produção de Gerson Freitas, o Jack e Julia Lozano. Fotografia de Marco Antônio D'Angelo. Edição de vídeo de Rafael Garcia. Edição de som de Gabriel Cabeça. Técnica de áudio de Victor Presotto. Trilha sonora e identidade visual de Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio gravado no estúdio da Compasso Cool Lab.